Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nessa tarde de quarta-feira. Agora eu posso dizer com todas as palavras, a casa caiu. Literalmente a casa caiu pro lado do Lula, pro lado do governo do Lula, porque pegaram todas as provas contra o filho do Lula e eu vou colocar tudo na tela para você. Até ontem, a turma do PT, deputados, inclusive Gleisi Hoffmann dentro do Palácio do Planalto, Lindenberg Faria dentro do Congresso, Boulos dentro do Planalto, a turma toda que você já conhece, estavam dizendo que não tinha uma prova sequer contra o filho do Lula. Eu estou lendo aqui que a Polícia Federal já apresentou e tem em mãos documentação que comprova tudo contra o tal empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Mas o que está por trás que eu vou te mostrar não é essas viagens. Não. Ah, viajou na primeira classe e tá comprovado. De um cara que inclusive tá preso, se você não lembra, roubaram o dinheiro dos aposentados, mais de 90 bi, que ninguém viu dinheiro até agora. Mas a serviço de quem que o filho do Lula estava? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar e o que está sendo revelado nesta quarta-feira, o que vira simplesmente o Palácio do Planalto e toda a equipe do PT de ponta cabeça. Nós tivemos Mensalão, Petrolão e agora o escândalo do INSS e do Banco Master. O Alckmin tinha razão. Naquela fala que ele dizia que o Lula queria voltar para a cena do crime. Eu vou pedir para você que está junto comigo, para você não poupar, para você descer o dedo no seu like e para você compartilhar, porque isso é importante demais. Brasil, você não sabe o quanto é importante você compartilhar esse vídeo para que possamos viralizar este assunto que a imprensa vai tentar abafar. Esse assunto que a imprensa não vai querer que seja colocado para frente. Mas eu tenho certeza que você vai me ajudar, você vai dar o seu like, você vai compartilhar. Vamos explodir isso para os grupos do WhatsApp, Facebook, para que a gente possa trazer a verdade à tona. E coloca aqui para mim de onde você está me assistindo nesta tarde de quarta-feira. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você, urgente, o que eu vou te mostrar. Combo capilar, mas preste atenção que isso aqui é um alerta para tudo que você está fazendo. A RPN conseguiu aprovação na Anvisa e está de volta o vídeo que está aparecendo na sua tela agora aqui comigo, o Quedoxidil. Sim, o Quedoxidil vendido aqui pela empresa RPN com o ano de 2023 fizeram com que mais de 100 mil homens tiverem seus cabelos de volta. O Quedoxidil está de volta para complementar o combo capilar. Agora daqui para frente, se você ficar careca, você vai ficar porque você quer. Preste atenção, Hair Cap, Hair Elixir, Ampola e o Quedoxidil. Não tem mais o que fazer. É o seu cabelo de volta em definitivo. Meu amigo, se você está careca, se você está com resistência, dizendo que seu cabelo não cresce, olha as imagens que estão aparecendo. O Quedoxidil está de volta. Mas preste atenção. Era para ser lançado só em janeiro e eu furei a bolha. Eu falei, eu vou falar no meu canal, vou falar no vídeo da tarde. Só tem 300 unidades para este ano. E quando eu anuncio aqui, é rápido. Só tem 300 unidades do Quedoxidil para esse ano, não tem mais. Aí depois tem que esperar para o ano que vem. Se você conhece, já ouviu falar do Quedoxidil, aprovado, eu tenho o número da aprovação da Anvisa para entregar para você. Se você quer comprar, eu não vou nem anunciar outro produto aqui hoje. Se você quer comprar, você vai passar a mão no telefone agora, ligar para 0800 355 3000 ou chamar no WhatsApp e comprar o seu combo capilar e mais o Quedoxidil. Bom, eu posso dizer que 50% do meu cabelo que cresceu aqui, lógico que eu utilizo o Hair Cap, o bloqueador, tudo, mas o Quedoxidil é fórmula americana. Se você não sabe o que é o Quedoxidil, só para você se familiarizar, é aquele Rogaine dos Estados Unidos. Rogaine. Só para você ligar uma coisa com a outra.
Quedoxidil liberado pra você. Quarta-feira, fala que você me assistiu, tá? Ó, assistiu o vídeo do Alberto. Eu quero Quedoxidil e eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Vamos lá. Você tá aqui também pra poder ver as notícias. Pegaram Lulinha no pulo. Ops, como diz a Bárbara ali, no voo. Lulinha foi com Careca do INSS para Portugal na primeira classe, mostram documentos da PF. Alberto, por que a imprensa tá toda alvoroçada, todo mundo falando disso? O que tem uma viagem? Acontece que toda a turma do PT, até ontem, estava dizendo que não tinha nenhum tipo de viagem, que não tinha nenhum tipo de ligação. E o Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, eu coloquei um vídeo dele aqui onde ele dizia: Polícia Federal, busque o voo Latam JJ 8148 e vocês vão descobrir todos que estavam dentro do avião. Amigo, se você não está sabendo, neste exato momento que eu estou gravando o vídeo, nesta tarde de quarta-feira, a polícia já está solicitando, segundo informações da própria imprensa, uma grande quantidade de mandados de prisão, que afeta diretamente o governo Lula. E nós vamos ver aqui, vem cá. A Polícia Federal tem nas mãos documentos que comprovam uma das viagens de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. Os dois embarcaram na classe executiva de um voo da Latam, saindo de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Lisboa, no dia 8 de novembro do ano passado. Os registros obtidos pela PF são detalhados e mostram inclusive as poltronas ocupadas pelos dois. O careca do INSS viajou no assento 3A, enquanto Lulinha estava algumas fileiras atrás, no assento 6J, ambos na primeira classe e ambos na janela. Que coisa, o voo hein? era o Latam JJ 8148. A informação sobre a viagem foi revelada pelo depoimento de Edson Claro, um ex-funcionário do careca do INSS que colabora com a PF. A lista de passageiros obtida agora pela corporação mostra a veracidade desse elemento do depoimento dele. No início deste mês, a tropa de choque governista na CPMI do INSS conseguiu barrar um pedido para que a Latam entregasse a lista de passageiros desse voo. A Polícia Federal, no entanto, obteve essa documentação de forma independente. Segundo Edson Claro, essa não teria sido uma viagem isolada. De acordo com ele, Lulinha fez outras viagens com o careca do INSS. Pra quê? Hã? Aí eu tô só perguntando, porque eles vão querer tirar o vídeo do ar. Tava levando dinheiro do INSS pra fora? Escutou o jornalista aqui do Metrópole falando? É que descobriram. Porque tava todo mundo falando que não existia. Agora a Polícia Federal começa a fazer um trabalho que de fato precisa ser feito no Brasil, correr atrás de bandido. Olha aí. Com as despesas sempre pagas pelo empresário, que é considerado o pivô da chamada farra do INSS. A troco do quê, né, gente? Essa é a pergunta, né? É o seu dinheiro, cidadão brasileiro. Você que tá me assistindo, você que é aposentado, meter a mão dentro da sua carteira. No mesmo depoimento, Edson Claro afirmou ainda que Lulinha recebeu uma espécie de mesada de cerca de 300 mil reais mensais. Para quê? Ele também relatou um pagamento de 25 milhões de reais ao filho do presidente da República. Nossa. Um voo de primeira classe nessa rota entre Guarulhos e Lisboa custa cerca de 14 a 25 mil reais. O serviço é luxuoso e inclui poltronas que reclinam 180 graus, atendimento personalizado e carta de vinhos, com rótulos que podem chegar a 800 reais. Como já revelado pela coluna, Lulinha mudou-se para Madrid, na Espanha, em meados deste ano. A mudança repentina causou perplexidade entre os parlamentares da oposição na CPMI do INSS, que querem saber se ele teve acesso antecipado às investigações ou se deixou o país quando ficaria claro que uma comissão parlamentar de inquérito seria instalada. Nesta segunda-feira, durante um café da manhã com jornalistas, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues,
afirmou que não pode comentar as investigações envolvendo Lulinha por estarem sob sigilo e completou: infelizmente surgiu essa possibilidade sobre as investigações envolvendo... Aí botaram o sigilo em tudo, né? Acabaram com tudo. Esta carta de citação de um processo que o PT está movendo contra mim por ter chamado a sigla de Partido dos Traficantes. Eles fazem isso mesmo. Eles fazem isso. Tá bombando, gente. Tem a matéria aqui também do Metrópole, né? Olha lá. Lulinha foi com careca do INSS para Portugal na primeira classe e mostra documentos da Polícia Federal. Então não tem ninguém aqui com fake news. A Polícia Federal tem em mãos a documentação que comprova uma das viagens de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com o empresário Fábio Luiz da Lula da Silva. Caiu a casa. Tá aí, ó. Casa caiu. Só falta a polícia fazer o seu trabalho e não deixar com que Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Dino possam intervir. Porque o Dias Toffoli, noticiado pela própria imprensa, já foi lá, botou sigilo em tudo e não quer nem que investiga. Do Vorcaro, do Banco Master, tem tudo ligação. Gente, escândalo do INSS, Banco Master e outros figurões que você já viu falar por aí, estão todos ligados entre si. Eu acredito, lá em cima, naquele Deus da Justiça, não vai ficar impune ninguém. Eu tenho certeza que a gente vai ver mandados de prisão saindo ainda hoje. Lulinha foi com careca do INSS para Portugal na primeira classe, mostram documentos da Polícia Federal. Olhem bem, o careca do INSS, que roubou os aposentados e pensionistas do Brasil, viaja com quem? Cabo Gilberto, Vossa Excelência, que assume a liderança da oposição a partir de hoje, com ninguém mais, ninguém menos que o Lulinha. Aquele que todo mundo fala que é pobre, mas anda de primeira classe. Enquanto você, brasileiro, que acreditou no descondenado Lula, ele prometeu que ia vender passagem de avião a R$200. Alguém consegue comprar uma passagem de R$200 no Brasil? Hein, deputado Alfredo Gaspar? Vossa Excelência, que é lá de Alagoas, Maceió, eu duvido que alguém consiga uma passagem de R$200. Sabe por quê? Enquanto você paga milhares de reais para viajar para o Brasil, Lulinha, filho de Lula, anda de primeira classe com careca do INSS. Este é o Brasil. Pobres, aposentados e pensionistas sendo roubados para que filho de presidente da República fique andando de avião de primeira classe com um ladrão, chefe da quadrilha, como diz o relator Alfredo Gaspar, que já está na cadeia, por aí com o dinheiro dos aposentados. Que triste Brasil! Que triste Brasil! Patriota, me dá 1 minuto da sua atenção. Você lembra como era o Brasil antes do Bolsonaro? A gente tinha vergonha de vestir a camisa. O nosso verde e amarelo estava escondido, sufocado. Mas aí ele veio. Ele nos deu voz, nos devolveu a coragem, enfrentou o sistema, a mídia e o mundo todo pela nossa liberdade. Tentaram parar esse homem de todas as formas. Facada, fake news, perseguição. E a maior covardia de todas, foi preso injustamente por uma perseguição política cruel. Mas a luta não acabou. Agora não é hora de recuar. O capitão acendeu a chama. Mas precisamos de alguém leal, sangue do mesmo sangue, para carregar esse bastão. Por isso, eu já decidi. Em 2026, a missão continua com Flávio Bolsonaro. Eu acredito que ele tem a força, o preparo e a vivência para vencer essa guerra. Agora eu quero ouvir você, que tem sangue verde e amarelo. O Flávio é o nome certo para o nosso Brasil? Deixe sua opinião sincera nos comentários e o nome da sua cidade. Se você não desiste da nossa liberdade, clica no coração e segue o perfil. Vamos bater 10 mil patriotas aqui, a nossa liberdade não se negocia. Bom, o Flávio Bolsonaro tomou outra atitude que eu também gostei dessa atitude que ele teve. Ele protocolou nessa segunda-feira uma representação no Tribunal de Contas da União, porque ele quer uma auditoria técnica e independente do Instituto Nacional de Seguro Social, né, do INSS, e do Ministério da Previdência. O que ele quer é que se investigue a ligação entre o Fábio Luiz Lula da Silva, o Ronaldinho dos negócios,
aquele que só virou o Ronaldinho já no time de veteranos, quando o pai virou presidente da República. Nas categorias de base ele nunca jogou nada, enquanto o pai não teve poder. E que, inexplicavelmente, se não me engano, em julho, foi para a Espanha, do nada. Não, vou para a Espanha, estudar. Pai presidente, estranho, weird, very weird. Pois é. O Lulinha, né, ele foi acusado de receber 25 milhões de reais do careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, que é o maior lobista, o maior articulador desse roubo contra aposentados e pensionistas, e também receber mensalmente 300 mil reais do careca do INSS. Quem fez essas denúncias foi um ex-funcionário do careca do INSS, um ex-parceiro de negócios, o Edson Claro, que está sendo investigado pela Polícia Federal. A CPMI do INSS tentou ouvir o Edson Claro, a oposição, a base governista se movimentou e barrou a convocação dele. A CPMI tentou ouvir o Fábio Luiz Lula da Silva, a base governista se movimentou e conseguiu impedir. Então, o Flávio Bolsonaro está querendo entender, né, qual é esta ligação entre o filho do Lula, o Ronaldinho dos negócios, né, aquele que levou um dinheirão da Oi, né, que acabou gerando ali uma mudança na lei para beneficiar a Oi quando o pai era presidente, levou uma dinheirama da Oi. Olha, quanto mais puxar, pior fica o negócio, e o Flávio está querendo que o TCU tome uma atitude, né? Quem podia esperar, né, que no governo do PT nós tivéssemos algo assim, né? Denúncias de corrupção, de roubalheira, de desvio. Jamais. Eu não esperava isso. Eu queria abordar o fato numa perspectiva diferente, até um pouco um assunto diferente, mas é esse fato aí, tá? A pergunta que eu faço para a audiência é quantos deputados petistas se voltaram contra o filho do Lula? Ou mandaram indireta para ele? Essa é a força da esquerda. Eles se movimentaram, eles barraram. Eu me lembro que essa é a grande diferença entre a direita e a esquerda. O requerimento na CPMI do INSS, vou falar de cabeça, tá? Se quiserem depois ver o número correto. Eu não me lembro agora se foi pro Edson Claro, que é esse funcionário do careca do INSS que está sendo investigado pela PF, né? Ou se foi pro requerimento do Lulinha, mas foi 19 votos contrário à convocação e 12 pela convocação. Quer dizer, os parlamentares do governo, da base governista, conseguiram 19 votos para barrar uma investigação. Porque o objetivo deles sempre foi, desde o início. Desde o início sempre foi não ter CPMI, não ter ou dominar ali os postos-chave, né? Presidência, relatoria, não conseguiram. E agora eles estão ali trabalhando para não... Os caras não querem a investigação de todo jeito. Aí quando o negócio é fato consumado, vamos botar então o presidente e um relator que impeçam as investigações profundas. Não conseguiram, mas aí eles têm um grupinho forte deles que impede as convocações que seriam necessárias. Ninguém está aqui acusando de forma leviana, a gente só queria entender. Bom, nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar a votação do texto que veio da Câmara. Primeiro, deixando claro que o que se pretende aprovar tem como destinatários, ou aqueles que vão se beneficiar com redução da pena, tão somente os apenados no inquérito do 8 de janeiro. Isso é sem sombra de dúvida. É condição sine qua, inclusive, para que eu possa apresentar o relatório. Segundo, todo mundo sabe, todo mundo já escutou meus discursos a favor da anistia. Agora, neste momento, nós não temos como votar a anistia. E este pequeno passo, que significa aprovar a dosimetria, se for alcançado, será, a meu ver, o primeiro degrau dessa escada que nós vamos continuar procurando construir para, primeiro, desfazermos a mão pesada das penas que foram aplicadas a centenas de pessoas em função do inquérito do 8 de janeiro. E depois, para livrar o Brasil do estigma de uma condenação produzida por narrativas que serão objeto de outras ações no mesmo sentido, ou seja, visando conseguirmos o próximo degrau e tantos outros quanto necessários para realmente livrar o Brasil deste julgamento enviesado que eu sempre denunciei. É minha percepção, uma chapa
para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestinos. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, e é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Significa que a gente vai parar? Claro que não. E qual é o foco agora? O foco agora vai ser a dificílima e heróica campanha de Davi Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. E se há um momento aqui expor ao público, há também a alegria com o entusiasmo da resposta positiva que a candidatura do Flávio Bolsonaro teve junto à base bolsonarista. Ontem nós fizemos uma enquete aqui no programa e nós tivemos algo como 11 mil votos e 95% de apoio ao Flávio. Dentro da nossa audiência, que é bolsonarista, então, portanto, o Flávio tem um apoio esmagador. E isso ajuda a entender como o nome dele foi recebido pela base como um todo, uma base bolsonarista. Não o eleitor como um todo, mas a base bolsonarista. Muito bom. No Paulo Figueiredo Show, eu postei no site, e eu sempre recomendo que as pessoas acessem o nosso site, que é de graça, não tem paywall, só para as notícias exclusivas para assinantes, mas as notícias mesmo não tem paywall, não tem anúncio, não tem nada, só entrar no www.paulofigueiredoshow.com. E eu postei uma reportagem falando sobre a quantidade de menções ao Flávio no período posterior ao lançamento da sua pré-candidatura. E foi um número absolutamente espetacular. 1,86 milhão de menções nas redes sociais. E tudo isso já contradiz a história de que o sistema quer pintar de que o Flávio Bolsonaro é um candidato, e já falei para vocês prestarem atenção nesse termo, inviável. Pelo contrário, o que está absolutamente claro agora é que o Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém, nem de você, Ciro Nogueira, nem de você, Kassab, nem de você, Rueda, nem de você, Marcos Pereira. Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno. É bom que tenha. Juntos somos mais fortes e vai ser duro blindar e se proteger do sistema. E por isso esses apoios são, sim, importantes. Mas para chegar no segundo turno, não há outro candidato que tenha mais chances de chegar do que Flávio Bolsonaro, e não há um candidato que consiga impedi-lo de chegar lá. O desafio real seria o segundo turno, mesmo com as maquininhas. Eu digo isso porque o nome do Flávio é algo que vai se consolidando durante a campanha, conforme as pessoas forem vendo que ele não é o bicho-papão, que ele é uma pessoa razoável, que se comunica bem, a rejeição vai diminuindo e ele vai crescendo. O Flávio é até mais palatável, a imagem do Flávio é melhor do que a do próprio pai. Não com o mesmo carisma, mas uma imagem mais palatável. Eu digo não com o mesmo carisma, sem demérito, porque eu digo a vocês, eu nunca vi nada igual ao presidente Bolsonaro. Talvez o maior exemplo tenha sido Brizola, no Rio de Janeiro.
O Brizola no Brasil. O Brizola foi uma coisa impressionante, o grau de carisma. Mas eu já tive no mesmo ambiente com o Trump e com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem mais carisma do que o Trump. Nunca vi nada igual. Então, óbvio que não há a menor razoabilidade no argumento de que a candidatura do Flávio é inviável. O que não quer dizer que o sistema, e agora as viúvas do Tarcísio, quem são as viúvas do Tarcísio? São as pessoas que estão chorando pela morte da candidatura do Tarcísio. Essas pessoas não vão desistir de falar dessa inviabilidade por enquanto. O problema é que eles não têm tido muita sorte nesse assunto, porque o argumento deles, inclusive exposto ontem aqui no programa pelo Ciro Nogueira, é de que os únicos candidatos capazes de unir a centro-direita seriam Ratinho, Júnior e Tarcísio. Eu estou dizendo assim, não ouçam de mim, ouçam a partir do próprio Ciro. Anteriormente, os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa eram o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política como nuvem. Aquele momento, também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Que bom, Ciro, porque nós mostraremos alguns argumentos convincentes, porque, segundo você, viável só seria o Ratinho e o Tarcísio. Mas, vamos falar, mas que você poderia ser convencido com argumentos e com critério. Bom, vamos falar sobre isso. Porque, segundo a pesquisa do Ipsos e o IPEC, divulgada ontem para o primeiro turno de 2026, em um cenário sem Tarcísio e com Flávio, Lula pontua com 38% e Flávio Bolsonaro com 19%, enquanto o Ratinho fica num longínquo terceiro lugar. E no cenário sem Flávio e com Tarcísio, você deve imaginar que o Tarcísio, o Lula despenca e o Tarcísio tem 35% dos votos. Mas não, Lula mantém os mesmos 38%, mas Tarcísio pontua 2 pontos a menos do que o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no cenário em que o Tarcísio concorre no lugar do Flávio, o Tarcísio pontua pior do que ele. Então o que está claro é que não é que o Tarcísio une a centro-direita. O Tarcísio une o sistema. Uniria o sistema. Só esqueceram de combinar com um pobre de um coitado que é o eleitor. E pelo amor de Deus, tá? Eu não confio em Ipsos e IPEC. Eu tenho idade o suficiente para lembrar de que quando o IPEC se chamava Ibope, o IPEC é o Ibope, só mudou de nome. Ele era um instituto especial da Globo, que sempre errou em favor da esquerda. Sempre, sempre. Atera's IT Autopilot is the #1 AI tool for IT management. All of them. Mas para a turma do mercado, para os Faria Limers, que amam esses institutos de pesquisa, deve estar um clima de velório horroroso. Porque o que esse instituto e todos os outros mostram é que um membro da família Bolsonaro pontua sempre melhor do que Tarcísio, sempre melhor do que Ratinho Júnior. O povo ama Bolsonaro, eu acabei de falar isso. A prova maior, ainda maior disso, é que a Michelle pontua ainda melhor. Ela tem uma exposição, uma crítica à trajetória política menor, é mulher, etc. E hoje em dia é uma discussão sobre o nome do Flávio crescer. Lembre-se, né? Entre todos os nomes, a surpresa foi que o Flávio fosse candidato. Conforme ele for ganhando plataforma de campanha, estrutura de campanha, aparecendo na mídia, rodando o Brasil, conversando com as pessoas, ele só vai crescer. Ele tem um potencial. Flávio Bolsonaro tem um potencial gigantesco. O que não significa que nós teremos um ano fácil. Nós teremos um ano muito difícil. Eu vou fazer tudo que eu puder daqui. É importante que você faça tudo que você puder daí. Esse não é ano disso aqui, de pau mole. Amanhã é o último programa do ano. E nesse momento eu conto com vocês. Eu conto com o apoio de vocês.
Se você pensou, estava pensando em qual era o momento de me apoiar, o momento é agora. Nós vamos ficar 3 semanas sem Paulo Figueiredo Show, reformando o estúdio. Não é de férias, não. Reformando o estúdio, um novo estúdio. Esse é o penúltimo programa nesse estúdio icônico. Então, eu conto com o apoio de vocês. Preciso do seu apoio para continuar e ampliar o que nós estamos fazendo. Foco total em 2026 será a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu posso pedir para você, para que a gente continue falando, continue levando as mensagens para aqui para os Estados Unidos e para o Brasil, eu preciso do seu apoio. Você pode se tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoShow.com/apoie. Esse é o dia, esse é o momento, finalzinho do ano. Não tem 13º aqui. Entrem em www.paulofigueiredoshow.com/apoie com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês. Você pode se tornar meu apoiador ou tem uma opção de você me apoiar também com 50 e poucos dólares por ano. Tem um cupom da descrição aqui para você usar um desconto, o cupom P Figueiredo Show. E você também pode se tornar meu patrono Gold. Patronos Gold tem todos os benefícios dos apoiadores, mas além disso tem reuniões mensais comigo, tem o nosso grupo de WhatsApp exclusivo para patrono, e você tem também acesso ao meu e-mail direto. Sempre quiser mandar um e-mail, você ganhou esse benefício ao se tornar meu patrono Gold. Mas acima de tudo, você vai estar se juntando a pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Pessoas que hoje em dia são o meu núcleo imbatível para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não há verba da Secom, não há verba do Vorcaro, não há esquema de extorsão. Sempre quando tentam assassinar alguém que está colocando uma candidatura, alguém que está na posição estratégica num país, sempre a vítima é alguém de direita. Então eu não vou baixar a guarda, eu vou me cuidar, porque esse é o modus operandi da extrema esquerda em vários locais do mundo. Ele tá falando que o público dele quer ouvir, ele foi bem esperto, né? Eu não quero que dependam de político, vou diminuir impostos. O pai dele não diminuiu imposto, muito pelo contrário, a carga tributária chegou a bater recorde com o Bolsonaro. Mas enfim, é um discurso como se fosse antissistema por um pouco, né? E também aquele discurso radical de a gente vai apertar, vai diminuir até a maioridade, vai começar a prender menor, quem seriam os menores de idade agora, como se fossem adultos. Até esse discurso, que é bem reacionário, ele usou também para atrair exatamente o eleitorado dele, que é um eleitorado que concorda em bandido bom e bandido morto, é um eleitorado que tem como ídolo um torturador. O Ustra o ídolo dessa gente é o Ustra. Eles fingem que lutam pela liberdade, tendo como herói um torturador da ditadura. Mas enfim, é esse discurso que ele está fazendo, pelo menos neste compilado. Não sei, porque eu não ouvi tudo lá com o Léo Dias. Ele não apelou para a Bíblia, porque é o que ele mais tem feito. Depois que ele se lançou candidato, a gente está vendo um Flávio o tempo inteiro orando, usando a Bíblia, falando em Deus, porque ele sabe que é outra narrativa que ele vai ter que usar. Ele tem que misturar política com religião. O voto dele também vem do fundamentalista religioso. Então ele tá numa fé, ele tá fervorosamente um cristão daqueles que o tempo inteiro cita versículos da Bíblia. Impressionante como se tornou religioso depois que lançou a candidatura, de uma semana para cá.